Um menino descalço de 12 anos escuta pelo rádio o desafio impossível de um coronel. R$ 100.000 para quem conseguir montar o cavalo mais bravo do sertão de Pernambuco. E o que acontece depois muda 5 vidas para sempre. Na fazenda mais poderosa de Petrolina, diante de uma multidão de vaqueiros, o proprietário anuncia um desafio que ninguém conseguiu vencer. Domar sem sela nem rédeas o cavalo negro que jamais permitiu cavaleiro em seu lombo por mais de 5 segundos. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O calor escaldante do meio-dia sertanejo fazia o ar tremer sobre as ruas poeirenta de Petrolina quando João Batista Santos, de 12 anos, escutava a transmissão do rádio velho encostado na parede rachada de uma casa abandonada. Seus pés descalços se mexiam inquietos sobre o chão queimado, enquanto as palavras do locutor penetravam em sua alma como água na terra seca. R$ 100.000 para quem conseguir montar o demônio negro do Coronel Cavalcante, o cavalo que já derrubou os melhores vaqueiros do Nordeste, anunciava a voz que saía do aparelho chiado. João fechou os olhos e sentiu algo se mexer no fundo do peito, como se uma voz antiga lhe sussurrasse segredos que só ele podia entender. Durante seus 12 anos de vida, havia dormido em casas diferentes, comido quando havia sobra, trabalhado catando lixo nas ruas da cidade para conseguir algumas moedas. Nunca tinha montado um cavalo, mas desde pequeno os animais se aproximavam dele de um jeito estranho, como se reconhecessem alguma coisa familiar em seus olhos. A voz do locutor continuava. O coronel Antônio José Cavalcante, o fazendeiro mais rico da região, mantém sua aposta há 2 anos. Dezenas de cavaleiros profissionais tentaram domar o animal sem sucesso. Muitos falam que o bicho é amaldiçoado, outros que nasceu selvagem demais para qualquer homem. João se levantou devagar, seus olhos castanhos brilhando com uma determinação que nunca tinha sentido antes. Lá no fundo da alma, uma certeza inexplicável lhe dizia que precisava tentar, que aquele cavalo e ele estavam destinados a se encontrar. Não tinha dinheiro para passagem, não tinha sapatos, não tinha nada além da roupa do corpo, mas tinha algo mais importante, a convicção de que este era seu momento. Sem falar com ninguém, porque não havia ninguém para falar, começou a caminhar em direção à estrada que levava à fazenda. A Fazenda São José ficava a 200 quilômetros dali, 4 dias de caminhada debaixo do sol do sertão. Enquanto seus pés descalços tocavam o asfalto quente, João murmurou uma oração que aprendera com uma velha que cuidou dele por alguns meses. Meu Padinciço, se esse é meu destino, me dê força para chegar lá. O primeiro dia foi uma tortura. Caminhou até as plantas dos pés ficarem em carne viva e a garganta seca como couro velho. Dormiu debaixo de uma árvore de mandacaru, usando a camisa como travesseiro, olhando as estrelas que pareciam diamantes no céu do sertão. O frio da madrugada o fez tremer até os ossos, mas no peito ardia uma chama que vento nenhum conseguia apagar. No segundo dia, as feridas dos pés sangraram e ele deixou rastros vermelhos na poeira da estrada. Um caminhoneiro que passou com gado lhe gritou de longe: "Menino doido, vai morrer de sede nessa estrada." Mas João continuou andando, parando só para beber água turva de açude e comer mandacaru quando a fome apertava. Na tarde do terceiro dia, quando o sol parecia um disco de fogo no céu, João viu ao longe as torres de uma igreja. Era a cidade de Santa Maria da Boa Vista, na metade do caminho. As pernas tremeram de cansaço e por um momento pensou em desistir, em bater na porta da igreja e pedir ajuda para voltar. Mas então lembrou da voz do rádio falando do cavalo indomável, e alguma coisa dentro dele disse que aquele animal, como ele, estava esperando alguém que o entendesse. Na noite do terceiro dia, dormiu no adro de uma capela abandonada, envolto no silêncio do sertão. Sonhou com um cavalo preto correndo livre pela caatinga, as crinas voando como bandeiras de liberdade, e acordou sabendo que não podia mais voltar atrás. No quarto dia de caminhada, com os lábios rachados e os pés em carne viva, mas com o coração inteiro,
João avistou ao longe os portões da fazenda São José se erguendo como um castelo no meio da vastidão sertaneja. A entrada da fazenda era imponente como a porta de um reino distante. 2 colunas de pedra sustentavam um arco de ferro onde se lia Fazenda São José, fundada em 1889. Dos 2 lados do portão, algarobas centenárias faziam sombra que contrastava com os 4 dias de sol que João havia enfrentado na estrada. Os guardas da fazenda olharam para ele com uma mistura de espanto e desdém. Eram 2 homens curtidos pelo sol e pelo trabalho, de chapéus de couro e revólveres na cintura, acostumados a ver passar todo dia vaqueiros profissionais vestidos com gibões de couro e botas de cano alto. A aparição daquele menino descalço, com a roupa rasgada pelos espinhos da caatinga e os pés sangrando, pareceu uma miragem do calor. "E aí, moleque, o que tu quer aqui?" gritou o guarda mais velho, um homem de bigode grisalho que mascava um palito. "Aqui não é lugar para pedinte, não. Vai pedir esmola na cidade." João se aproximou devagar do portão, os olhos brilhando com uma determinação que nenhum dos guardas havia visto em alguém tão novo. "Eu vim por causa do cavalo", disse com a voz rouca de sede, mas firme como pedra. "Vim montar o demônio negro." Os guardas se entreolharam e caíram na gargalhada, um riso que ecoou por todo o pátio da fazenda. "Escuta só, Zé Maria. O menino esfarrapado quer montar o cavalo que derrubou os melhores cavaleiros do Brasil." O segundo guarda, mais novo, mas igualmente zombeteiro, enxugou as lágrimas de tanto rir. "Menino, aqui já vieram campeões de rodeio, gente que montou touro bravo no Rio Grande do Sul e cavalo chucro no Pantanal. Todos comeram poeira. Eu não vim competir com ninguém", respondeu João com uma calma que desconcertou os guardas. "Só vim conhecer o cavalo. Se ele me deixar montar, bom. Se não deixar, também tá bom. Mas preciso tentar." O guarda mais velho parou de rir e estudou o menino com mais atenção. Tinha alguma coisa nos olhos daquele guri que o inquietava, uma profundeza estranha para alguém daquela idade. "Olha, moleque, mesmo se a gente quisesse deixar tu entrar que não quer, o patrão Coronel Antônio tá na capital tratando de negócio. Sem ordem dele aqui não entra nem o governador." João concordou com a cabeça e se sentou no chão ao lado do portão. Cruzou as pernas magras com a paciência de quem aprendeu a esperar desde pequeno. "Então vou esperar ele voltar", disse simplesmente, fechando os olhos debaixo da sombra das algarobas. Os guardas trocaram olhares preocupados. "Como assim tu vai esperar? Onde é que tu vai dormir? O que é que tu vai comer?" perguntou o mais novo, começando a sentir uma pena estranha daquele menino teimoso. "Deus há de dar um jeito", respondeu João com a fé simples de quem nunca teve nada garantido na vida. "Caminhei 4 dias para chegar aqui. Posso esperar quantos forem precisos." Naquela primeira noite, encolhido junto ao portão da fazenda, com só a camisa como cobertor, João ouviu pela primeira vez o relincho do demônio negro. Era um som diferente de qualquer outro que já tinha escutado, carregado de uma raiva que parecia vir do fundo da terra. Mas naquela raiva, o menino reconheceu alguma coisa conhecida. A voz de uma alma ferida, gritando sua dor para o mundo. No segundo dia de espera, alguns peões da fazenda começaram a se aproximar do portão para ver o menino que insistia em ficar ali esperando o patrão. Trouxeram um copo de água e umas farofas, mais por dó que por bondade. Mas João recebeu tudo com uma gratidão tão sincera que alguns se sentiram envergonhados da própria dureza de coração. "Manda tua família vir te buscar, menino", aconselhou um vaqueiro velho de barba branca. "Esse cavalo não é brincadeira não, já machucou muito homem bom." "Não tenho família que venha me buscar", respondeu João sem amargura, como quem fala uma coisa natural. "Mas o cavalo e eu a gente se precisa, mesmo que eu ainda não saiba direito por quê." No terceiro dia de espera, uma caminhonete Ford azul parou em frente ao portão da fazenda. De dentro saiu uma mulher de meia-idade, roliça, com o cabelo preso num coque e as mãos calejadas de quem trabalhou a vida toda. Era Maria das Dores Silva, a cozinheira-chefe da fazenda, que voltava da feira de Petrolina com mantimentos. Ao ver o menino sentado junto ao portão, com o rosto queimado de sol, mas os olhos brilhando de determinação, Maria das Dores sentiu alguma coisa se mexer no peito. Fazia 15 anos que tinha perdido seu único filho num acidente.
E desde então, o coração parecia uma casa vazia onde só morava a saudade. "Que é que tu tá fazendo aqui, meu filho?" perguntou com a voz áspera, mas carinhosa das mães do sertão. João contou sua história sem enfeite, desde quando ouviu o rádio até os 4 dias de caminhada pela Caatinga. Maria das Dores escutou tudo sem interromper, reconhecendo naquele relato a teimosia sagrada dos que nasceram para mudar as coisas de lugar. "Vem comigo", disse no final, ajudando ele a se levantar. "Vou cuidar desses pés machucados e te dar uma comida como Deus manda. O coronel Antônio volta amanhã, e tu vai precisar de toda a tua força para convencer ele a te deixar tentar." Naquela noite, na cozinha morna da fazenda que cheirava a canjica e carne de sol, enquanto Maria das Dores curava os pés de João com ervas da caatinga e lhe servia o primeiro prato de comida quente que provava em uma semana, o menino soube que tinha encontrado alguma coisa mais valiosa que qualquer prêmio. Tinha encontrado alguém que acreditava nele. O coronel Antônio José Cavalcante voltou à fazenda no dia seguinte, carregando o mau humor que sempre trazia das viagens à capital. Aos 60 anos, era um homem imponente que construíra sua fortuna, criando gado e plantando frutas nas melhores terras irrigadas do Vale do São Francisco. O rosto curtido por décadas de sol sertanejo mostrava a dureza de quem lutou por cada real da fortuna. Mas no fundo dos olhos cinzentos se escondia uma solidão que nem todo o dinheiro do mundo conseguia curar. "Maria das Dores, que história é essa que me contaram de um menino que quer montar o demônio negro?" perguntou, enquanto tirava o chapéu de couro no alpendre da casa grande. "É verdade, patrão", respondeu a cozinheira, enxugando as mãos no avental. "Faz 3 dias que ele está esperando o senhor. Caminhou não sei quantos quilômetros só para ter essa chance." O coronel soltou uma risada seca que se misturou com o canto dos bem-te-vis. "Um menino? Um menino quer fazer o que não conseguiram homens feitos? Me traga ele aqui, que eu quero me divertir um pouco antes de mandar de volta para onde veio." João apareceu no alpendre limpo e com roupa emprestada que Maria das Dores arrumara, mas ainda descalço porque não havia sapato do tamanho dele na fazenda toda. Tirou o boné que a cozinheira lhe dera e olhou direto nos olhos do fazendeiro, sem baixar a cabeça, como faziam a maioria das pessoas diante do coronel Antônio. "Bom dia, seu coronel", disse com voz clara. "Vim por causa do seu cavalo." O fazendeiro estudou o menino com a mesma atenção com que examinava gado antes de comprar. Tinha alguma coisa naqueles olhos novos que o inquietava, uma maturidade prematura que reconhecia porque ele mesmo tivera na mesma idade, quando a vida o obrigou a crescer antes do tempo. "Como é teu nome, menino?" "João Batista Santos, para servir." "E de onde tu vem, João Batista?" "De onde o vento me trouxe, seu coronel. Mas vim em paz, só para conhecer seu cavalo." O coronel caminhou em volta do menino como um general inspecionando o soldado. "Tu sabe quantos vaqueiros profissionais tentaram montar esse animal? Sabe quantas costelas quebradas e braços deslocados já vi nos últimos 2 anos? "Não sei não, senhor, mas sei que esse cavalo está esperando alguém, e eu vim ver se sou eu esse alguém." A resposta surpreendeu o fazendeiro. Em 20 anos recebendo cavaleiros que vinham tentar a aposta, nunca tinha escutado coisa tão estranha e, ao mesmo tempo, tão sensata. Todos os outros chegavam se gabando de façanhas, mostrando troféus e medalhas. Esse menino falava como se fosse para um encontro marcado pelo destino. "Tá certo", decidiu finalmente o coronel Antônio, mais por curiosidade que por convicção. "Vou te dar tua chance, mas se o cavalo te machucar, a culpa é tua. E se não conseguir montar, vai embora na mesma hora, combinado?" João estendeu a mão pequena para a mão calejada do fazendeiro. "Combinado, seu coronel. Mas se eu conseguir montar, não quero o dinheiro." O coronel ficou gelado com a mão do menino na sua. "Como assim não quero dinheiro? Então o que é que tu quer?" "Quero ficar aqui, senhor. Quero aprender a ler direito. Quero comida todo dia e quero cuidar dos seus animais. Não preciso de mais nada." Pela primeira vez em muitos anos, o coronel Antônio José Cavalcante ficou sem palavras. No peito começou a se mexer alguma coisa que pensava estar morto há décadas, algo parecido com admiração pela nobreza alheia. Aquele menino acabara de recusar uma fortuna antes mesmo de tentar ganhá-la, pedindo em troca só o básico para viver com dignidade.
Amanhã de manhã cedo, disse o fazendeiro com voz embargada, tu vai conhecer o demônio negro. Naquela noite, João dormiu num cantinho da cozinha, mas o sono demorou a vir. Em algum lugar da fazenda, podia ouvir os relinchos do cavalo que o esperava, e cada som era como uma mensagem cifrada, que seu coração começava a decifrar. O amanhecer chegou com uma brisa fresca que vinha do Rio São Francisco e um céu cor-de-rosa que prometia mais um dia de calor de rachar. João acordou antes de todo mundo, lavou o rosto na água fria da cisterna e caminhou para os currais com o coração batendo como zabumba de forró. Os currais da fazenda São José eram uma série de cercas redondas feitas de aroeira e pau-ferro, construídas para segurar os animais mais bravos do sertão. No curral do meio, separado de todos os outros por cerca dupla de arame farpado, estava o demônio negro. João parou a 5 metros da cerca e pela primeira vez botou os olhos no animal que viera procurar. Era um cavalo de 4 anos, preto como a noite do sertão, com músculos que se mexiam debaixo da pele como cordas de aço esticadas no limite. A altura passava de qualquer cavalo que já tinha visto, e nos olhos havia uma inteligência feroz que parecia medir tudo que se movia ao redor. Quando viu o menino, o demônio negro se empinou nas patas traseiras e soltou um relincho que se ouviu pela fazenda toda, acordando os galos e deixando os outros cavalos inquietos nos currais. Era um grito de desafio e dor misturados, a voz de uma criatura magnífica que aprendera a desconfiar de tudo que cheirasse a gente. Aí está teu pesadelo, moleque, disse uma voz áspera atrás de João. Era Benedito Ferreira Lima, o capataz da fazenda, um homem de 45 anos com cicatrizes nos braços e um olhar duro como pedra de rio. Esse animal já mandou 8 vaqueiros para o hospital. Ainda acha que pode com ele? João não respondeu logo. Estava concentrado demais olhando o cavalo, reparando em coisas que outros não tinham visto. O jeito que mantinha a orelha esquerda meio para trás, como se escutasse ameaça o tempo todo. A tensão no pescoço que falava de anos de medo. A forma como mexia as patas, sempre pronto para fugir ou atacar. Ele está machucado por dentro, murmurou o menino, mais para si mesmo que para o capataz. Como é que é? O cavalo. Está machucado por dentro, não por fora. Por isso não deixa ninguém chegar perto. Tá com medo. Benedito riu com desprezo. Medo? Esse bicho não conhece medo não, menino. É maldade pura. Mas João não deu ouvido. Tinha começado a caminhar devagar em direção à cerca, com as mãos vazias e o olhar fixo nos olhos do demônio negro. O cavalo parou de se mexer e ficou olhando ele se aproximar com as orelhas em pé e todos os músculos tensos. Nessa hora, já tinha se espalhado pela fazenda a notícia de que o menino forasteiro ia tentar montar o demônio negro. Vaqueiros, peões, tratadores e até as mulheres da cozinha se juntaram em volta do curral para ver o espetáculo. O coronel Antônio chegou caminhando devagar, com Maria das Dores do lado, e uma cara de preocupação que não sabia se era pelo menino ou pela própria consciência. João Batista, gritou de longe. Se mudou de ideia, ninguém vai pensar mal. Esse animal é imprevisível. Mas o menino já não escutava mais as vozes dos outros. Tinha botado as mãos na cerca de arame e estava olhando direto nos olhos do demônio negro, sem piscar, sem se mexer, respirando devagar como se estivesse rezando. O cavalo também tinha parado de se mexer, e entre os dois se estabeleceu uma comunicação silenciosa que ninguém mais conseguia entender. Devagar, João começou a subir a cerca. O demônio negro recuou para o outro lado do curral, mas não tirou os olhos do menino. Passo a passo, com a paciência de quem sabe esperar, João foi se aproximando do centro do curral, enquanto sussurrava palavras que só o vento da caatinga e o cavalo conseguiam ouvir. Eu também já tive medo a vida toda, dizia com voz mansa. Medo de não ser querido, medo de não ter onde dormir, medo de ficar sozinho. Mas agora a gente não precisa mais ter medo, eu e tu. Não precisa mais ficar sozinho. O demônio negro tremeu como se as palavras do menino fossem chicotadas invisíveis, mas não fugiu. Tinha alguma coisa naquela voz nova que acordava lembranças antigas de quando era potro e corria livre pela caatinga antes dos homens o pegarem e tentarem domá-lo com violência. João parou a 3 metros do animal e esticou devagar a mão direita,
com a palma para cima, no gesto universal de paz que todo ser vivo entende. "Não vou te machucar", sussurrou. "Só quero te conhecer." O silêncio no curral era de igreja. Nem uma voz, nem uma tosse, nem o barulho de bota no chão. Todos os presentes tinham parado de respirar, esperando o momento em que a fúria do demônio negro ia se soltar em cima daquele menino atrevido. Mas em vez de atacar, o cavalo preto começou a se aproximar. O momento em que o focinho do demônio negro encostou na palma da mão de João foi como se um raio silencioso cortasse o curral inteiro. O cavalo tremeu da orelha ao rabo, mas não se afastou. Pela primeira vez em 2 anos tinha deixado um ser humano tocá-lo sem violência, sem corda, sem grito, nem chicote. João sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço e chegar direto no coração. Naquele toque havia mais que pele encostando em pele. Havia 2 almas se reconhecendo, 2 feridas que encontravam na outra a possível cura. O cavalo tinha a pele quente e os músculos tensos, mas debaixo da mão do menino começou a relaxar como quem acorda de um pesadelo muito longo. "Pronto, bonito", murmurou João, começando a fazer carinho devagar no pescoço do animal. "Já passou tudo. Já não tem mais grito, já não tem mais pancada, já não tem mais medo." Os que estavam olhando em volta do curral não acreditavam no que viam. Benedito Ferreira tinha perdido a cor do rosto e apertava os punhos numa mistura de espanto e inveja que não sabia controlar. O coronel Antônio tinha tirado o chapéu sem perceber, como se estivesse vendo coisa sagrada. Maria das Dores enxugava as lágrimas com o avental, lembrando do filho que perdera, e vendo naquele menino corajoso alguma coisa que consolava sem ela saber por quê. João continuou fazendo carinho no demônio negro, falando baixinho, contando segredos que só os 2 dividiam. Falou das noites de frio quando não tinha onde dormir, dos dias de fome quando não havia nem farinha seca, da solidão que doía mais que qualquer pancada. O cavalo escutava com as orelhas para frente, como se entendesse cada palavra, e aos poucos foi deixando o menino chegar mais perto, até poder encostar a cabeça no pescoço dele. "Tu acha que me deixa subir?", perguntou João no ouvido do animal. "Não para te domar, não para mostrar para ninguém. Só pra gente ficar junto um pouco, para tu saber que não tá mais sozinho." O demônio negro se afastou um pouco e olhou nos olhos dele, como se estivesse pensando na proposta. Naquele olhar havia inteligência, dor, desconfiança, mas também alguma coisa nova que fazia 2 anos não aparecia: esperança. Sem tirar os olhos dos olhos do cavalo, João foi se mexendo devagar para o lado esquerdo do animal. O demônio negro acompanhou com o olhar, mas não se mexeu. Com movimentos pausados, como se estivesse dançando uma dança muito antiga, o menino botou as mãos no lombo do cavalo. Um murmúrio de espanto subiu da multidão em volta do curral. Nenhum ser humano tinha conseguido tocar o lombo do demônio negro sem sair voando pelos ares. Mas o animal ficou parado, respirando fundo, como se estivesse tomando uma decisão que ia mudar sua vida para sempre. João esperou mais uns segundos, sentindo os músculos do cavalo debaixo das mãos, percebendo o ritmo da respiração, ajustando seu próprio pulso com o do animal. Aí, com a leveza de quem aprendeu a se mexer sem fazer barulho para não acordar quem dorme no mesmo quarto, se ergueu devagar e montou no lombo do demônio negro. O que aconteceu depois não foi o que todo mundo esperava. Não teve coice furioso, não teve pulo violento, não teve a explosão de raiva que caracterizava todas as tentativas anteriores. O demônio negro ficou perfeitamente parado por 5 segundos, depois 10, depois 20, com João montado como se os 2 tivessem nascido para estar juntos. O silêncio no curral era de cemitério. Ninguém se atrevia a se mexer, a respirar alto, a quebrar o encanto que parecia ter envolvido o menino e o cavalo. Era como se o tempo tivesse parado para deixar acontecer um milagre. Aí, devagar, o demônio negro começou a caminhar. Não era o galope furioso que todo mundo já tinha visto, mas um passo tranquilo, quase cerimonioso, como se estivesse passeando com um irmão pelos campos da infância. João se manteve ereto no lombo, sem se segurar, sem gritar ordem, simplesmente sendo parte do movimento do animal, como se fossem uma criatura só. Deram uma volta completa no curral, depois outra e mais outra. O demônio negro parecia ter virado um cavalo completamente diferente, nobre e sereno,
carregando seu cavaleiro com o cuidado de quem carrega coisa preciosa. João sorriu pela primeira vez desde que chegara à fazenda. Um sorriso que parecia iluminar o rosto inteiro e que se refletia nos olhos do cavalo. Quando finalmente pararam no centro do curral e João desceu com a mesma suavidade com que tinha subido, os espectadores explodiram numa ovação que se ouviu até a cidade. Mas o menino não deu atenção para os aplausos. Ficou junto do demônio negro, fazendo carinho no pescoço, sussurrando palavras de agradecimento, selando entre eles um pacto que ninguém mais entendia, mas todos reconheciam como verdadeiro. O coronel Antônio se aproximou do curral com passos lentos, como se caminhasse num sonho. Em 60 anos de vida, em 4 décadas criando cavalos, nunca tinha visto coisa igual. Aquele menino descalço e sem nome tinha conseguido em minutos o que os melhores vaqueiros do Brasil não conseguiram em anos. "João Batista!" gritou da cerca, com a voz tremendo de emoção. "Vem cá, filho!" O menino se despediu do demônio negro com um último carinho e caminhou para onde o fazendeiro esperava. Os olhos brilhavam com uma mistura de felicidade e cansaço, como se tivesse acabado de acordar de um sonho muito profundo. "Como foi que tu fez isso?" perguntou o coronel Antônio quando o teve na frente. João pensou um momento antes de responder. "Não domei ele não, seu coronel. Só mostrei que eu entendia. Eu e ele somos iguais. Os dois já ficamos sozinhos. Os dois já tivemos medo. Os dois precisavam de alguém que tratasse com carinho." O fazendeiro sentiu alguma coisa se mexer no peito, alguma coisa que estava parada há décadas. Olhou para aquele menino extraordinário e viu nele tudo que tinha perdido e tudo que podia recuperar se tivesse coragem de abrir o coração. "O combinado era que se tu montasse o cavalo, podia ficar", disse com voz rouca. "Mas eu quero te propor uma coisa a mais." João olhou com curiosidade, esperando. "Quero que tu seja meu filho." As palavras saíram da boca do coronel Antônio antes que a mente pudesse segurar, mas uma vez faladas, soube que eram as mais verdadeiras que disse na vida toda. Do lado, Maria das Dores tapou a boca com as mãos para não gritar de alegria. E nos olhos do menino apareceu alguma coisa que não estava lá há muito tempo, a possibilidade de pertencer a alguém. O demônio negro relinchou mansinho do centro do curral, como se estivesse abençoando a proposta. E João Batista Santos, o menino que caminhou 200 quilômetros descalço para encontrar seu destino, sorriu e estendeu a mão para o homem que acabara de lhe oferecer uma família. "Sim, seu coronel", disse com voz firme. "Eu gostaria de ser seu filho." E assim, debaixo do sol do sertão que tinha sido testemunha da chegada dele, João encontrou não só um lar, mas também a primeira peça de um quebra-cabeça que ia transformar as vidas de todos na fazenda. Os meses que se seguiram ao dia em que João montou o demônio negro trouxeram mudanças que ninguém na fazenda São José tinha previsto. A notícia se espalhou primeiro pelos povoados vizinhos, depois por todo o sertão de Pernambuco e, finalmente, explodiu nas redes sociais como fogo na caatinga. Vídeos gravados em segredo pelos trabalhadores da fazenda começaram a circular no WhatsApp e no TikTok, mostrando o menino descalço montando o cavalo que era impossível de domar. O coronel Antônio acordou numa manhã para encontrar sua fazenda cercada por jornalistas, youtubers e curiosos que chegavam de lugares tão distantes quanto Recife e Salvador. As emissoras de televisão mandaram equipes completas para documentar a história do menino encantador de cavalos, como a imprensa começou a chamar. "Patrão", disse Benedito Ferreira com uma preocupação mal disfarçada, "isso tá ficando fora de controle. Tem câmera por todo lado e o menino mal consegue sair de casa sem ser perseguido." João, que agora usava roupa nova, mas continuava preferindo andar descalço, observava da janela do seu novo quarto a multidão que se aglomerava na entrada da fazenda. Aos 13 anos recém-completados, tinha desenvolvido uma maturidade prematura que lhe permitia entender que toda aquela atenção não era realmente por ele, mas pela versão romantizada que a mídia criara da sua história. "Não gosto disso não, pai Antônio", disse ao fazendeiro durante o jantar, usando pela primeira vez o título que o coronel esperara ouvir por décadas. "Falam que sou mágico, que tenho poder sobrenatural, mas não é verdade. Só entendi que o demônio negro tinha medo, igual eu tinha."
O coronel Antônio tinha descoberto nos últimos meses facetas de si mesmo que pensava estarem perdidas para sempre. A presença de João na sua vida tinha despertado instintos paternais que nem sabia que possuía. Se preocupava quando o menino demorava nos currais, se enchia de orgulho quando o via lendo com concentração os livros que comprara, e sentia uma ternura desconhecida quando o encontrava dormido no sofá com algum animal ferido que recolhera. "Tu tem razão, filho", respondeu, experimentando o gosto dessa palavra nos lábios. "Vamos botar limite nisso. Esta é nossa casa, não circo." Mas os limites foram mais difíceis de estabelecer do que pensaram. Na semana seguinte, chegou uma comitiva de empresários do Rio de Janeiro, liderada por Roberto Carlos Monteiro, um homem de 40 anos de terno italiano e sorriso calculado de quem transforma tudo em negócio. "Coronel Antônio", disse enquanto bebiam cachaça no alpendre da Casa Grande, "o que os senhores têm aqui vale ouro. Este menino pode ser a cara do Brasil no mundo. Imaginem, documentários na Netflix, participação em programas internacionais, contratos publicitários com marcas de roupas e equipamentos." Roberto estendeu sobre a mesa de madeira uma proposta impressa que falava de contratos milionários, turnês internacionais e oportunidades que mudariam a vida de João para sempre. "Só precisamos que o rapaz assine este contrato de exclusividade. 5 anos, e no final será mais famoso que qualquer vaqueiro da história." O coronel Antônio estudou os documentos enquanto João ficava em silêncio, acariciando um vira-lata que adotara na semana anterior. O fazendeiro tinha aprendido a ler as expressões do menino e podia ver nos olhos dele uma tristeza que se aprofundava enquanto Roberto descrevia planos de fama e fortuna. "O que tu acha, filho?" perguntou o coronel Antônio. João ergueu o olhar para o empresário, depois para o pai adotivo e finalmente para os currais onde podia ver o demônio negro pastando tranquilo. "Não quero ser famoso não, pai Antônio. Só quero ficar aqui, aprender a ler melhor, cuidar dos bichos e ajudar Dona Maria das Dores na cozinha." Roberto se inclinou para frente com o sorriso de quem está acostumado a convencer qualquer um. "João Batista, pense bem. Com este contrato, poderia viajar pelo mundo todo, conhecer lugares que nem imagina. Poderia ajudar sua família, comprar coisas bonitas para o seu pai e para Dona Maria das Dores." "Minha família já tem tudo o que precisa", respondeu o menino com uma firmeza que surpreendeu o empresário. "E os lugares mais bonitos do mundo são aqui mesmo, na fazenda. Quando vejo o sol nascer sobre a caatinga e quando os cavalos vêm me cumprimentar." A resposta desconcertou Roberto, que não estava acostumado com pessoas que recusavam ofertas milionárias. Insistiu por mais 2 dias, aumentando as cifras, prometendo benefícios adicionais, até sugerindo bolsas de estudo em universidades americanas. Mas João se manteve firme na decisão, e o coronel Antônio apoiou a escolha do filho adotivo. "Respeito muito sua proposta, Dr. Roberto", disse o fazendeiro ao despedi-lo, "mas o menino já decidiu, e eu respeito as decisões dele." Roberto saiu da fazenda de mãos vazias, mas não sem antes advertir: "Coronel Antônio, estão desperdiçando uma oportunidade única. Este tipo de fama não dura para sempre. Em 6 meses ninguém vai se lembrar desta história." Entretanto, ele se enganava. 6 meses depois da recusa de João ao contrato de exclusividade, aconteceu algo inesperado na fazenda. O demônio negro, que permanecera dócil e calmo desde que o menino o montara pela primeira vez, cruzou com uma égua manga larga que o coronel Antônio comprara recentemente. O resultado foi uma potranca cor-de-mel que nasceu numa madrugada de outubro. A potranca, que João batizou de Esperança em homenagem à cozinheira que o acolhera, mostrou desde os primeiros dias uma característica extraordinária. Só permitia que o menino se aproximasse. Com qualquer outra pessoa, ficava esquiva e nervosa, mas assim que via João, corria na direção dele como se fosse sua mãe. "É como se carregasse tua marca na alma", observou o coronel Antônio, enquanto viam o filho brincar com a potranca no curral. "Nasceu sabendo que vocês pertencem um ao outro." João tinha crescido alguns centímetros e a voz começara a mudar, mas conservava aquela conexão misteriosa com os animais que o tornara famoso. A potranca Esperança se tornou a segunda parte de um dueto que fascinava todos na fazenda.
O menino e a potrinha cresciam juntos, aprendiam juntos e desenvolviam uma comunicação que transcendia tudo que os adultos conseguiam entender. Mas nem todos na fazenda viam com bons olhos as mudanças que João trouxera. Benedito Ferreira, o capataz, começara a mostrar sinais de ressentimento conforme o menino ganhava mais influência sobre as decisões do patrão. Por 20 anos, fora a mão direita do coronel Antônio, e agora se sentia substituído por um moleque que nem sabia ler direito até pouco tempo. "Patrão", disse numa tarde enquanto conferiam as contas da fazenda, "com todo respeito, acho que o menino está recebendo atenção demais. Os peões comentam que o senhor não leva mais eles em conta." O coronel Antônio levantou os olhos dos livros. "O que tu quer dizer, Benedito? Que antes, quando tinha decisão sobre os bichos, o senhor me consultava. Agora tudo passa pelo guri. O pessoal sente que perdeu o respeito do patrão." Era parcialmente verdade. O coronel Antônio começara a pedir a opinião de João sobre assuntos relacionados com os cavalos, porque o menino demonstrara uma intuição extraordinária para entender as necessidades dos animais. Mas não percebera que isso criava ressentimentos entre os funcionários mais antigos. "Benedito, tu continua sendo meu capataz e tem minha confiança total", disse. "Mas João tem um dom especial com os bichos, e seria bobagem não aproveitar." "Sim, patrão, mas não esqueça que os dons às vezes sobem a cabeça, especialmente nos jovens." A semente de dúvida que Benedito plantou começou a crescer na mente do coronel Antônio, principalmente quando notou que João realmente desenvolvera uma confiança que às vezes beirava a teimosia. O menino já não aceitava ordens sem questionar e começara a sugerir mudanças no manejo do gado que desafiavam tradições de décadas. A tensão chegou ao ponto crítico numa tarde de dezembro, quando chegou à fazenda Severino Ramos Costa, um domador profissional de 35 anos que ouvira a história do menino e do demônio negro e viera disposto a provar que não havia nada de mágico no que acontecera. Severino era um homem forte com cicatrizes nos braços e bigode espesso que lhe dava cara de cangaceiro. Tinha domado cavalos bravos em 3 estados, trabalhado em rodeios do Texas e tinha fama de conseguir montar qualquer animal que respirasse. "Coronel Antônio", disse descendo da caminhonete empoeirada, "vim provar que o que o menino fez qualquer homem com experiência consegue fazer. Me deixe tentar montar seu demônio negro, e vai ver que não tem milagre nenhum nisso." A proposta intrigou o fazendeiro, que começava a se perguntar se não fora generoso demais nos elogios a João. "E o que é que o senhor ganha com isso, Severino?" "A satisfação de botar as coisas no lugar certo e talvez uns trocados se quiser apostar." O coronel Antônio olhou para os currais onde João estava escovando a potranca Esperança, completamente alheio à conversa. Uma parte dele queria proteger o filho adotivo de qualquer humilhação, mas outra parte, influenciada pelas insinuações de Benedito, queria comprovar se o talento do menino era realmente tão especial quanto parecia. "Tá certo", decidiu no final. "Amanhã de manhã cedo pode tentar." Naquela noite, durante o jantar, o coronel Antônio contou a João sobre a visita de Severino. O menino escutou em silêncio, mastigando devagar o feijão verde. E quando o pai adotivo terminou de falar, simplesmente concordou com a cabeça. "Não se preocupa?" perguntou o coronel Antônio. "Não, pai. O demônio negro vai decidir sozinho se quer que o seu Severino monte nele. Eu não posso obrigar nada, assim como ninguém me obrigou a montá-lo na primeira vez." A resposta era tão madura e sensata que o coronel Antônio se sentiu envergonhado de ter duvidado do filho. Mas já era tarde demais para cancelar o desafio de Severino. De manhã cedo do dia seguinte, uma multidão ainda maior que a do primeiro dia se reuniu em volta dos currais. A notícia do desafio se espalhara pelos povoados vizinhos e chegaram vaqueiros, fazendeiros, jornalistas e curiosos, para ver se o domador profissional conseguiria reproduzir a façanha do menino. Severino se apresentou vestido com gibão de couro completo, chapéu bordado, botas de cano alto e esporas de prata que tilintavam a cada passo. Sua confiança era tanta que trouxera os próprios repórteres para documentar o que tinha certeza que seria seu triunfo. "Pronto para ver como se faz isso profissionalmente?" gritou para João, que observava da cerca junto com o coronel Antônio e Maria das Dores. O menino não respondeu,
mas os olhos estavam fixos no demônio negro, que começara a ficar inquieto desde que Severino se aproximou do curral. O cavalo batia o casco no chão e balançava a cabeça, como se pudesse sentir a diferença entre as intenções do domador profissional e as do menino que o montara meses antes. Severino entrou no curral com movimentos bruscos e seguros, como fizera centenas de vezes. Levava nas mãos uma corda de couro trançado e emanava aquela confiança agressiva que caracteriza homens acostumados a dobrar a vontade alheia pela força. "Vem cá, beleza?" gritou para o demônio negro, balançando a corda. "Vamos ver o que tu tens de especial." O cavalo recuou para o outro lado do curral com as orelhas para trás e os olhos brilhando com alarme que João reconheceu na hora. Era a mesma expressão que tivera no primeiro dia, quando ainda desconfiava de tudo que fosse humano. "Seu Severino!" gritou João da Cerca. "Talvez fosse melhor..." "Cala a boca, moleque!" respondeu Severino sem tirar os olhos do cavalo. "Aqui quem entende de cavalo sou eu." O que se seguiu foi uma demonstração de tudo que não se deve fazer com um animal traumatizado. Severino tentou encurralar o demônio negro com movimentos agressivos, gritou ordens que o cavalo não entendia e, por fim, tentou laçá-lo para forçá-lo a ficar quieto. O resultado foi explosivo. O demônio negro se empinou com um relincho que se ouviu até a cidade e, quando Severino tentou se aproximar, o investiu com uma fúria que estava adormecida desde a chegada de João à fazenda. O domador profissional terminou espalhado contra a cerca do curral, com o gibão de couro rasgado e uma costela fraturada que o fez gritar de dor. O demônio negro continuou coiceando e relinchando no centro do curral, completamente descontrolado, como se tivesse voltado aos dias em que era considerado indomável. "Tirem esse doido daí!" gritou o coronel Antônio, mas ninguém se atrevia a entrar no curral enquanto o cavalo continuasse enlouquecido. Foi então que João pulou a cerca. O menino caminhou devagar na direção do demônio negro, que continuou coiceando e se agitando até vê-lo se aproximar. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado no cérebro dele, o cavalo parou e olhou com aqueles olhos inteligentes que reconheciam o único ser humano em quem confiava completamente. "Calma, bonito", sussurrou João, estendendo a mão como fizera no primeiro dia. "Já passou, ninguém vai te machucar, já tô aqui." O demônio negro se aproximou tremendo e encostou a cabeça no peito do menino como se procurasse consolo depois de um pesadelo. João fez carinho até ele parar de tremer, murmurou palavras tranquilizadoras e gradualmente o cavalo recuperou a calma. A multidão ficara em silêncio absoluto. Severino era retirado do curral numa maca, derrotado não só fisicamente, mas no orgulho profissional. Provara sem querer que o dom de João era real, único e completamente impossível de reproduzir. O coronel Antônio se aproximou da cerca do curral, onde o filho adotivo continuava consolando o demônio negro. Nos olhos havia uma mistura de orgulho, espanto e algo mais profundo. A compreensão de que aquele menino que chegara descalço à sua fazenda possuía algo que dinheiro nenhum comprava e escola nenhuma ensinava. "Me perdoa, filho", disse quando João saiu do curral. "Não devia ter duvidado de ti." João o abraçou com a generosidade de quem não guarda mágoas. "Não tem nada que perdoar, pai Antônio. O senhor só queria ter certeza. Mas já sabe que o demônio negro e eu somos família, igual o senhor e eu." Naquela tarde, enquanto Severino era levado para o hospital de Petrolina e os jornalistas escreviam matérias sobre o fracasso do domador profissional diante do menino prodígio, o coronel Antônio tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida na Fazenda São José. "João Batista", disse durante o jantar, "acho que é hora de oficializar o que todo mundo já sabe." O menino olhou com curiosidade, esperando. "Quero te adotar legalmente. Quero que sejas oficialmente meu filho, meu herdeiro e leves meu nome." As palavras encheram o coração de João com um calor que nunca sentira. Depois de 13 anos sem ter família, sem pertencer a ninguém, finalmente teria um pai, um lar e um sobrenome que o protegeria para sempre. "Sim, pai", respondeu com os olhos úmidos. "Eu gostaria muito de ser João Batista Cavalcante." Maria das Dores, que servia o jantar também com os olhos marejados, se aproximou para abraçar os dois. "Ai, menino", disse,
Teu pai do céu deve estar muito orgulhoso. Achou exatamente o que precisava. E assim, sob as estrelas do sertão que tinham sido testemunhas da chegada dele, João Batista Santos se tornou oficialmente João Batista Cavalcante, fechando um círculo que começara com uma transmissão de rádio e um sonho impossível. Mas a história estava longe de terminar. Os meses seguintes trariam desafios ainda maiores e uma oportunidade de provar que os verdadeiros milagres não terminam com um final feliz, mas se multiplicam quando são compartilhados com outros que também precisam de esperança. 18 meses depois daquele dia em que um menino descalço chegou caminhando à fazenda São José, João Batista Cavalcante celebrava seu 14º aniversário, cercado por uma família que escolhera e que o escolhera. A fazenda se transformara não apenas num lar, mas em algo muito mais significativo, um refúgio para crianças abandonadas que, como ele, precisavam de uma segunda chance. A ideia nascera numa tarde de primavera, quando João encontrou uma menina de 8 anos dormindo nos estábulos, fugindo de uma casa onde não era querida. Em vez de entregá-la às autoridades, como faria qualquer adulto responsável, o menino a levou ao coronel Antônio com uma proposta que mudaria para sempre a missão da fazenda. "Pai", disse com aquela determinação que o fazendeiro aprendera a reconhecer e respeitar. "Tem muitas crianças como eu que não têm família, que não têm onde ir. A gente não podia ajudar aqui na fazenda? Tem espaço de sobra, muito trabalho para fazer, e todos podiam aprender ofícios úteis." O coronel Antônio olhou para o filho adotivo e viu nele a sabedoria prematura de quem vivera na própria pele o abandono e a solidão. A proposta era ambiciosa, complicada e certamente custaria uma fortuna. Também era a ideia mais bonita que ouvira na vida. "E como tu imagina que funcionaria isso, filho?" João já tinha tudo planejado. "Podíamos construir dormitórios na parte leste da fazenda, onde tem aquela terra que não usamos. As crianças maiores podiam aprender a trabalhar com gado e cavalos, as médias podiam ajudar na cozinha e na horta, e as pequenas podiam ir à escola da cidade enquanto aprendem a ler e escrever. E quem ia cuidar de tudo isso? É uma responsabilidade enorme. A gente, pai, o senhor, Dona Maria das Dores, eu, todos nós. Somos família, e família se ajuda." A conversa se estendeu por várias semanas, incluindo consultas com advogados, assistentes sociais e arquitetos. O projeto era ambicioso: construir instalações para 20 crianças, contratar professores e cuidadores e estabelecer um programa de capacitação que lhes desse ferramentas para construir um futuro digno. O coronel Antônio investiu uma parte considerável da fortuna na construção do que batizaram de Esperança, em homenagem à cozinheira que fora a primeira a acreditar em João. Os dormitórios foram construídos em volta de um pátio central com uma fonte, seguindo o desenho tradicional das fazendas do sertão. Cada criança teria sua própria cama, escrivaninha e armário onde guardar os pertences. A primeira turma da Esperança chegou no outono daquele ano. 12 crianças entre 8 e 15 anos, todas com histórias parecidas com a de João, todas precisando de uma família que as acolhesse sem condições. Havia irmãos separados pela pobreza, órfãos criados por parentes que não os queriam, crianças que fugiram de casas onde eram maltratadas. João se tornou naturalmente o irmão mais velho de todos, aquele que os consolava quando choravam de noite, que os defendia quando trabalhadores da fazenda os tratavam com desconfiança, que lhes ensinava os segredos para se comunicar com os animais. Sua autoridade não vinha de gritos ou castigos, mas do exemplo e da paciência infinita de quem entende a dor alheia porque viveu na própria carne. "Não se preocupem se no começo sentirem que não pertencem aqui", dizia durante as reuniões noturnas no pátio central. "Eu também me senti assim nos primeiros dias, mas este lugar aceita a gente como somos, e aos poucos vocês vão descobrir que tem um lar." Uma das crianças, um menino de 11 anos chamado Pedro, que chegara com marcas de pancada nos braços, se tornou o caso mais difícil. Desconfiava de todos, brigava com os companheiros e toda noite tentava fugir da fazenda para voltar à rua. Foi João quem finalmente conseguiu chegar ao coração dele. Numa madrugada, encontrou Pedro nos currais, chorando enquanto fazia carinho na potranca Esperança. "Não sirvo para nada", soluçava o menino. "Em todas as casas onde morei,
No final me botaram para fora porque fiz alguma coisa errada. Vocês também vão me botar para fora. João se sentou junto dele no chão do curral, sem falar nada por vários minutos. No final, com a voz suave de quem conta um segredo, começou a falar da própria história. Os anos se sentindo inútil, acreditando que não merecia ser amado, sempre esperando o dia em que seria abandonado de novo. E como foi que passou essa sensação? Perguntou Pedro. Não passou completamente, confessou João com honestidade brutal. Ainda tem dias que acordo achando que talvez pai Antônio se canse de mim. Mas aí vejo tudo que construímos juntos. Vejo que confia em mim para decisões importantes. Vejo que vocês me veem como irmão mais velho e entendo que já sou parte de algo maior que eu. Pedro limpou as lágrimas com as costas da mão. Tu acha que eu posso chegar a sentir isso um dia? Não acho, Pedro. Tenho certeza. Porque já está sentindo, por isso chora. Se não importasse, não doeria a possibilidade de perder. Aquela conversa marcou a virada na vida de Pedro, que se tornou um dos defensores mais ferrenhos da esperança e irmão caçula adotivo de João. A transformação foi tão evidente que o coronel Antônio começou a entender que o verdadeiro dom do filho não era se comunicar com cavalos, mas chegar ao coração de qualquer ser ferido e ajudá-lo a sarar. 2 anos depois de funcionar, a Esperança recebera reconhecimentos do governo estadual. Fora visitada por delegações de outros países interessadas em replicar o modelo, e conseguira que 100% dos formados arrumassem trabalho digno ou continuassem estudos. Mas o verdadeiro sucesso se media em sorrisos que antes não existiam, em sonhos que renasceram e na certeza de que cada uma daquelas crianças teria para sempre um lar para onde voltar. João, agora com 16 anos e a voz definitivamente mudada, crescera até se tornar um jovem alto e magro, com mãos fortes do trabalho com animais e olhos que conservavam aquela profundeza que impressionara o coronel Antônio desde o primeiro dia. Já não era o menino descalço e tímido que chegara caminhando pela caatinga, mas também não perdera a humildade e sensibilidade que o faziam especial. Numa tarde de dezembro, enquanto supervisionava a construção de um novo dormitório para ampliar a Esperança, recebeu uma visita inesperada. Um homem mais velho, vestido de terno simples, mas elegante, se aproximou dele nos currais onde treinava algumas das crianças maiores no manejo dos cavalos. João Batista Cavalcante? Perguntou o desconhecido. Sim, senhor. Em que posso ajudar? Me chamo Eduardo Martínez e venho da Fundação Ford. Temos acompanhado o trabalho que faz aqui com as crianças abandonadas e queremos propor algo que pode mudar milhares de vidas. A proposta do Sr. Martínez era ambiciosa. A Fundação Ford queria financiar a criação de 10 esperanças em diferentes estados do Brasil, cada uma seguindo o modelo desenvolvido na Fazenda São José, e queriam que João fosse o coordenador geral do projeto. Seria como semear esperança por todo o país, explicou o representante da fundação. Poderíamos ajudar milhares de crianças que estão nas mesmas condições em que você esteve há alguns anos. João ouviu a proposta com a mesma atenção com que ouvia tudo, mas quando o Sr. Martínez terminou de falar, não respondeu imediatamente. Ficou olhando para os currais onde Pedro ajudava uma menina de 9 anos a escovar um cavalo, para o pátio central onde um grupo de adolescentes estudava à sombra de uma algaroba, para a casa grande onde podia ver o coronel Antônio e Maria das Dores preparando o jantar. É uma proposta muito generosa, disse no final, e tenho certeza que podia ajudar muitas crianças, mas meu lugar é aqui, com minha família, com as crianças que já estão sob nossos cuidados. Esta esperança precisa crescer forte antes de pensar em se multiplicar. O Sr. Martínez insistiu, ofereceu melhores condições, falou da oportunidade única de impactar a vida de milhares de crianças em todo o país. Mas João se manteve firme na decisão, com a mesma determinação que mostrara no dia em que recusou o contrato milionário de Roberto Carlos Monteiro. Entendo seu ponto de vista, disse ao representante da fundação, mas aprendi que é melhor fazer bem uma coisa do que fazer mal várias coisas. As crianças que estão aqui precisam de mim e eu preciso delas. Um dia, quando a esperança estiver completamente consolidada, talvez possamos pensar em expandir.
Mas por enquanto, meu compromisso é com esta família. Naquela noite, durante o jantar familiar que reunia todo dia o Coronel Antônio, Maria das Dores, João e as 20 crianças da Esperança, o patriarca da fazenda levantou o copo d'água num brinde. Por João Batista, disse com voz emocionada, que nos ensinou que os milagres não terminam quando são alcançados, mas quando são compartilhados. Todos levantaram os copos, desde Pedro até a menina mais nova, e naquele momento, João entendeu que cumprira não só o sonho de encontrar uma família, mas o propósito mais profundo da vida: provar que o amor multiplicado transcende qualquer fortuna individual. 3 anos depois, numa cerimônia realizada no pátio central da Esperança, João Batista Cavalcante se formou no ensino médio com menção honrosa, tornando-se o primeiro membro da família adotiva a completar a educação básica. Aos 19 anos, decidira estudar medicina veterinária com especialização em comportamento animal, não para se afastar da fazenda, mas para voltar com ferramentas científicas que complementassem seu dom natural. O Coronel Antônio, agora com 66 anos e os cabelos completamente brancos, mas o sorriso mais largo da vida, o abraçou na frente de todos os convidados que tinham vindo para a cerimônia. "Tô orgulhoso de ti, filho", sussurrou no ouvido. "Teu pai biológico estaria orgulhoso igual." João olhou ao redor. As crianças da Esperança aplaudindo com entusiasmo. Maria das Dores chorando de alegria enquanto segurava o diploma. Os trabalhadores da fazenda que o viram crescer, desde aquele menino descalço, até se tornar o jovem responsável que era agora. E no curral central, o demônio negro e a potranca Esperança, galopando livres sob o sol do sertão. "Pai", disse ao Coronel Antônio com a voz embargada pela emoção, "acho que já sei qual é minha verdadeira herança." "Qual é, filho?" "Não são as terras, nem o gado, nem o dinheiro. Minha herança é a capacidade de dar esperança para quem não tem, de criar família onde não existe, de provar que todo mundo merece uma segunda chance." Naquele momento, enquanto o sol se punha atrás das serras do sertão e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, João soube que sua história completara um círculo perfeito. O menino que chegara procurando uma oportunidade para provar seu valor tinha se tornado o homem que dava oportunidades para outros descobrirem o próprio. E em algum lugar do sertão, na estrada poeirenta por onde caminhara descalço 7 anos antes, outras crianças como ele continuavam procurando o próprio destino, sem saber que numa fazenda de Petrolina as esperava uma família disposta a recebê-las de braços abertos e um irmão mais velho que entendia perfeitamente o que significava chegar do nada e encontrar tudo. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de João Batista, Coronel Antônio e toda a família da Esperança tenha tocado profundamente seu coração. Se gostou desta extraordinária história de amor, redenção e o poder transformador da segunda chance no sertão pernambucano, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que chegam à alma. Todos os dias compartilhamos novas histórias emocionantes sobre a vida, o amor e os milagres que acontecem quando menos esperamos. Conte pra gente nos comentários. Você acredita no poder de dar segundas oportunidades? Qual momento mais te emocionou? Nos vemos amanhã com mais uma história incrível.